Boa tarde, meninos. Vamos para a nossa aula de hoje, turma do oitavo ano, hoje terça-feira, né? E nós vamos começar com uma revisão, porque na última avaliação eu percebi que vocês ficaram muito confusos, alguns, porque a Luana me pareceu bem segura, né? Mas houveram algumas dúvidas aí, vamos lá. Então, metonímia, revisão. Então, o primeiro ponto a ser esclarecido, pessoal, é que a característica marcante da metonímia é a substituição de um termo por outro. E aí, por que ela apresenta essa quantidade de tipos, né? Na verdade, são maneiras de você poder substituir um termo por outro. Na verdade, nós vamos usar a expressividade da conotação em todas as metonímias. A gente vai perceber isso agora. Então, eu percebi que as outras foram bem tranquilas, mas o problema ficou aqui, ó, no efeito pela causa ou causa pelo efeito. Então, a primeira coisa que eu vou colocar para vocês, não precisa você distinguir quando é uma substituição de efeito pela causa ou de causa pelo efeito. Isso não é necessário. O importante é a gente focar na substituição do termo, tá? Sempre no sentido conotativo. É a única figura de linguagem que substitui um termo por outro, é a metonímia. Seja ela, essa substituição, parte pelo todo, ou autor pela obra, ou continente pelo conteúdo, não importa, nós vamos estar fazendo substituições. Como que ficou mais confuso, vamos dizer assim, foi efeito e causa? Então hoje eu resolvi explicar de uma outra maneira. Então vamos lá. Vamos observar que nós vamos fazer o que nas orações? Trazer uma ideia de substituição de uma expressão, tá? Por outra expressão. Então, quando eu digo conseguir aprovação com muita dor, não é? Onde é que está a metonímia? Com muita dor. Por quê? Porque aqui está no sentido conotativo. Eu não estou falando que eu consegui com dor, né? Dor de cabeça, dor no corpo. Essa expressão muita dor, ela vai significar o quê? Sofrimento, muito sofrimento. Eu passei, mas eu sofri, porque eu tive que estudar de madrugada, eu tive que penar, né? Então, muita dor, muito sofrimento. Observe aí a substituição, beleza? Outro, respeite o meu bigode. Meu bigode não é no sentido denotativo, real, né? No sentido conotativo. Se é conotativo, eu estou substituindo esse termo por outro. Então, respeite a minha idade. Eu sou adulto, homem, né? No caso, tem bigode. Então, assim, respeite a minha idade, respeite a minha posição, respeite o meu anel. Aqui não é meu anel de verdade, mas respeitem a minha posição enquanto formanda, formada, né? Um advogado, respeite o meu anel. Então, respeite a minha formação de advogado, respeite a minha formação de médica, respeite a minha formação de professora. Então, meu anel vai caracterizar uma formação específica. Observem a substituição do termo por outra ideia. É nisso que consiste a metonímia, só isso. Porque a única figura de linguagem que traz essa característica é a metonímia. Não importa se é autor pela obra, se é causa e efeito, se é efeito causa, ou se é partes pelo todo, não importa, gente. O que a gente deve frisar e observar é a substituição de um termo por outra ideia. Coisa que a metáfora não traz, né? A comparação não traz, a anáfora não traz, a, a assonância não traz, nenhuma outra figura de linguagem traz, porque essa característica é só da metonímia. E aí a gente vai ver que no decorrer do nosso dia a dia também a gente fala assim, ó, construiu sua casa com o suor do rosto. Diz assim, menina, eu fiz minha casa só com o suor do meu rosto. Quem é que constrói uma casa com suor de verdade? Olha a ideia da conotação. Então, suor do meu rosto significa com o meu sacrifício, com o meu trabalho, com a minha luta diária de conseguir dinheiro para fazer a casa. Olha a substituição da ideia de um termo por outro. Caracteriza a metonímia, somente a metonímia. E aí eu poderia também dizer,
Eu vivo do meu trabalho. Ninguém vive do trabalho, você vive do dinheiro que o trabalho te possibilita, certo? Então eu vivo porque eu tenho um salário. É com o dinheiro, é como se eu estivesse dizendo, eu vivo do dinheiro do meu trabalho. Então eu não coloquei dinheiro, eu coloquei meu trabalho. Então veja em que consiste a metonímia. Nessa substituição, então não precisa entrar em pânico, porque a metonímia ela vai trazer sempre a mesma característica. Professora, então como é que eu vou identificar a metonímia? Observe na oração se há uma substituição da ideia de um termo por outro. Se esse termo, ele vai se acusar porque ele vai vir sempre no sentido conotativo. Olha só, meu bigode, conotativo porque não é bigode de verdade. Muita dor, não é dor sintomática, não é de verdade. Suor do rosto, eu não estou falando do líquido, né? Que quando nós suamos e cansamos, nós produzimos na pele. Não é esse. Meu trabalho, eu não estou falando do trabalho, mas sim do dinheiro que resulta do meu trabalho. Então, meninos, se aquietem, não precisa entrar em pânico, porque a metonímia, não importa que tipo ela vai empregar, mas sempre ela vai estar fazendo essa questão da substituição, tá bom? Nós não vamos querer saber, por exemplo, qual tipo de metonímia. Vai se querer saber se é a metonímia. E basta observar essa característica que vai estar tranquilo de descobrir qual é a figura de linguagem empregada. Certinho? Tranquilo, turma? Então, como atividade para reforçar essa ideia, o que vocês vão fazer para casa? Vocês vão pegar uma folhinha, pode ser de sulfite, ou pode ser uma folhinha de caderno, tá? Cortem lá aqueles anéisinhos que ficam quando a gente rasga. E você vai pegar o hidrocor, vai fazer um quadro parecido com esse, e aí você vai colocar as figuras de linguagem e no espaço do lado você vai colocar as características e exemplos de cada figura de linguagem. Então você vai escrever lá assonância, aliteração, metonímia, metáfora, personificação, as figuras que nós já estudamos. Escrevam elas e do ladinho você vai colocar o conceito para cada uma e um exemplo para cada uma. Professora, para que vai servir isso? Vocês vão colar essa folhinha próximo do local onde vocês estão estudando para ficarem diariamente memorizando. Se fosse nas aulas presenciais, essa folhinha estaria fixada na parede. Mas como as aulas são remotas, cada um está nas suas casas, eu preciso que vocês deixem essa folhinha com as figuras de linguagem fixada lá no cantinho para vocês olharem todos os dias, tá? Não é para decorar, mas é para fixar. Porque a partir de agora, quando nós formos avançando com o conteúdo, a gente vai precisar dessas figuras de linguagem. Como não pode decorar, vamos fixar. Tranquilo? Então a atividade para hoje é essa. Vocês terão que fazer o quadrinho com todas as figuras que já foram ensinadas, assim eu vou saber quem assistiu o áudio e quem não assistiu até agora. E enviem para mim até as 21 horas pelo WhatsApp. Tranquilinho? Então vamos lá fazer e até a próxima.